Meu filho me abraçou no aeroporto e sussurrou no meu ouvido: "Espero que você não volte." E eu, ingênua, achei que tinha entendido errado. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Cláudia, tenho 52 anos, e aquela terça-feira de manhã deveria ter sido apenas mais uma viagem de negócios para São Paulo. Eu estava no aeroporto internacional com minha mala de mão, carregando documentos importantíssimos da empresa que construí do zero, depois que meu marido faleceu há 8 anos. Uma reunião crucial com investidores que poderia expandir nossos negócios para outros 3 estados. Vitor, meu único filho, havia insistido em me levar ao aeroporto. Achei que fosse um gesto carinhoso, algo raro vindo dele nos últimos anos. Desde que se casou com Larissa, nosso relacionamento havia esfriado consideravelmente. Ele se tornou distante, sempre irritado quando eu fazia perguntas sobre a vida dele, sempre ocupado demais para almoços em família. "Mãe, trouxe aqueles documentos que pedi para você assinar?" Ele perguntou enquanto estacionava o carro sem nem olhar para mim. "Que documentos, Vitor? Você não me pediu nada." Ele suspirou com impaciência, como se estivesse lidando com uma criança difícil. "A procuração, mãe. Já conversamos sobre isso 3 vezes. Preciso de autorização legal para assinar contratos pela empresa enquanto você viaja tanto." Meu estômago se apertou. Sim, ele havia mencionado isso, mas algo na forma como insistia me deixava desconfortável. Eu era perfeitamente capaz de gerenciar minha própria empresa, viajasse ou não. Trabalhei 30 anos para construir aquela distribuidora de equipamentos médicos, passando por crise de 2008, pandemia, tudo. Não ia entregar o controle assim, de forma leviana. "Vitor, já te disse que vou pensar sobre isso com calma. Conversar com o advogado, entender todas as implicações legais." "Implicações legais?" Ele riu de forma áspera, finalmente me encarando. "Mãe, eu sou seu filho. Que implicações você acha que existem? Ou você não confia em mim?" A culpa tentou me atingir, como sempre acontecia quando ele usava esse tom. Mas algo dentro de mim resistiu. "Não é questão de confiança, filho. É questão de responsabilidade empresarial. A empresa tem sócios minoritários, funcionários, compromissos. Sabe o que eu acho?" Ele cortou, descendo do carro e batendo a porta com força. "Acho que você gosta desse controle todo. Gosta de me manter dependente como se eu fosse incapaz de assumir responsabilidades." Saí do carro em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Será que ele tinha razão? Será que eu estava sendo controladora? Peguei minha mala no porta-malas enquanto Vitor digitava furiosamente no celular, provavelmente reclamando para Larissa. Caminhamos até o terminal em silêncio constrangedor. Ao nos aproximarmos do check-in, ele finalmente falou: "Quanto tempo você fica em São Paulo?" 3 dias. Volto na sexta-feira. 3 dias inteiros." Ele murmurou, como se estivesse calculando algo. No balcão de embarque, depois que despachei minha bagagem, Vitor me deu um abraço rápido, mecânico. Foi quando ele se aproximou do meu ouvido e sussurrou aquelas palavras que eu tentei convencer a mim mesma que tinha entendido errado. "Espero que você não volte." Quando me afastei, ele estava sorrindo, aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Boa viagem, mãe. Tome cuidado." "Vitor, o que você disse?" Eu disse: "Boa viagem, mãe." "Por quê?" Ele inclinou a cabeça, a expressão inocente demais para ser genuína. Talvez eu realmente tivesse ouvido errado. O barulho do aeroporto, os anúncios pelos alto-falantes, minha própria ansiedade com a viagem. Balancei a cabeça, tentando afastar aquele mal-estar crescente. "Nada. Obrigada por me trazer." Ele acenou casualmente e se virou, já mexendo no celular antes mesmo de eu passar pela segurança. Não olhou para trás nem uma vez. Enquanto caminhava pelos corredores intermináveis do aeroporto, aquela sensação estranha não me deixava. Um peso no peito, um formigamento na nuca, os mesmos sinais que senti na noite antes do acidente que matou meu marido. Minha intuição, que aprendi a nunca ignorar completamente. Parei numa lanchonete e pedi um café, tentando me acalmar. Eram apenas nervosismo e a discussão desagradável com Vitor.
Nada mais. A reunião em São Paulo era importante demais para eu cancelar por causa de um pressentimento vago. Olhei meu celular. Uma mensagem de Marina, minha sobrinha. Tia Cláudia, boa viagem. Você está bem? Vitor estava estranho quando falei com ele ontem. Marina sempre foi perceptiva. Digitei uma resposta rápida. Estou bem, querida. Vitor está só estressado com o trabalho. Volto sexta. Quando anunciaram meu voo do Ônibus 847 para São Paulo, portão 23, meu coração disparou. Aquele pressentimento voltou com força total. Peguei meu celular, quase digitando uma mensagem para remarcar a reunião, inventar uma desculpa. Mas então, pensei nos investidores esperando, nos contratos prontos para assinar, nos empregos que essa expansão criaria. Pensei em tudo que trabalhei para construir. Não podia deixar um pressentimento irracional destruir uma oportunidade dessas. Respirei fundo, peguei minha mala de mão e caminhei em direção ao portão de embarque. Passando pelo corredor de acesso ao avião, olhei pela janela enorme e vi as nuvens escuras se acumulando no horizonte. A aeromoça me cumprimentou com um sorriso profissional. Bem-vinda a bordo, senhora. Assento 12A. Guardei minha bolsa no compartimento superior e me acomodei na poltrona da janela. O avião estava lotado. Executivos, famílias, uma lua de mel comemorando no fundo. Todos alheios ao aperto no meu peito. Quando as turbinas começaram a roncar e o avião iniciou o deslocamento para a pista, fechei os olhos e rezei uma oração silenciosa. Não sabia então que aquela seria a última vez que veria o chão firme por dias. Não sabia que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. E definitivamente não sabia que, naquele exato momento, Vitor estava ligando para um advogado investigando como declarar alguém morto o mais rápido possível. Os primeiros 40 minutos de voo foram tranquilos. Eu até havia relaxado um pouco, tomando o suco de laranja que a aeromoça ofereceu, tentando esquecer aquele pressentimento idiota e a discussão com Vitor. Já estava revisando mentalmente os pontos-chave da apresentação para os investidores quando o avião começou a tremer. No início, foi apenas uma turbulência normal. Aquele chacoalhar irritante que faz as pessoas segurarem os apoios de braço com mais força. O comandante ligou o sinal de apertar cintos, pedindo calma com aquela voz profissional e serena que os pilotos aprendem a usar. Passaremos por uma área de instabilidade atmosférica. Por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. Mas então o avião caiu. Não metaforicamente. Ele literalmente despencou, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de nós. Meu estômago subiu para a garganta. Objetos voaram pelos compartimentos superiores, e os gritos começaram. Gritos de terror puro, daqueles que você nunca esquece. Jesus Cristo! Alguém gritou atrás de mim. Uma criança chorava desesperadamente. Máscaras de oxigênio caíram do teto, balançando violentamente enquanto o avião sacudia como um brinquedo nas mãos de uma criança raivosa. Consegui colocar minha máscara com mãos trêmulas, mas mal conseguia respirar. Não por falta de oxigênio, mas pelo pânico absoluto comprimindo meu peito. Pela janela, vi apenas nuvens negras e relâmpagos cortando o céu. A tempestade nos engoliu completamente. O comandante voltou a falar, mas sua voz não estava mais calma. Estava tensa, urgente. Tripulação, posições de emergência, passageiros, cabeças baixas, braços cruzados, preparar para impacto. Preparar para impacto. Aquelas 3 palavras destruíram qualquer ilusão de que sairíamos daquilo bem. Coloquei minha cabeça entre os joelhos. Cruzei os braços sobre a nuca como haviam instruído naquele vídeo de segurança que ninguém nunca assiste de verdade. E rezei. Rezei por tudo que eu amava. Pelas pessoas que deixaria. Pelos erros que não consertei. Pensei em Vitor. Meu filho. Apesar de tudo, ele era meu filho. Será que ele sentiria minha falta? Será que se arrependeria das últimas palavras que trocamos? O impacto foi indescritível. Um estrondo ensurdecedor de metal retorcido, vidro estilhaçando, gritos sendo cortados abruptamente. Meu corpo foi jogado contra o cinto de segurança com força brutal. Senti costelas estalando,
Minha cabeça bateu em algo duro e o mundo explodiu em estrelas brancas de dor. Depois, silêncio. Um silêncio pior que os gritos. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando abri os olhos, estava escuro e chovia. Não a chuva do avião climatizado, mas chuva de verdade, gelada, entrando pelas rachaduras gigantes na fuselagem. Cheiro de combustível, fumaça e algo pior, algo que meu cérebro se recusava a identificar. Tentei me mexer e a dor explodiu pelo meu lado direito. Costelas quebradas, com certeza. Minha perna esquerda estava presa sob algo pesado, um pedaço de metal retorcido do assento da frente. Sangue escorria pela minha testa, quente e pegajoso, entrando no meu olho. Socorro! Tentei gritar, mas saiu apenas um sussurro rouco. Minha garganta estava em carne viva, provavelmente de gritar durante a queda sem nem perceber. Tem alguém aí? Uma voz masculina ecoou na escuridão, fraca e trêmula. Por favor, alguém responde. Aqui. Consegui forçar a voz um pouco mais alta. Estou presa. Barulho de movimento. Gemidos de dor. Uma lanterna, de celular, percebi. Iluminou meu rosto, me cegando momentaneamente. Caramba, você está sangrando muito. Era um homem, uns 40 anos. Uniforme de piloto rasgado e sujo de sangue. Não o comandante. Devia ser o copiloto. Vou tentar te tirar daí. Ele trabalhou no metal por vários minutos que pareceram horas, usando um pedaço de destroço como alavanca. Cada movimento enviava ondas de agonia pela minha perna, mas mordi o lábio com força para não gritar e assustar outros possíveis sobreviventes. Quando finalmente conseguiu me liberar, olhei ao redor pela primeira vez e desejei não ter olhado. O avião havia se partido em pelo menos 3 seções. Estávamos na parte central, que tinha se enterrado entre árvores gigantescas. Através das aberturas rasgadas no metal, via apenas floresta densa e chuva torrencial. Quantos? Engasguei com a pergunta. Quantos sobreviveram? O piloto, sua etiqueta de nome dizia Rafael, olhou para o chão. Encontrei você, mais 3 pessoas acordadas na seção da frente, 2 na parte de trás, antes dela despencar barranco abaixo. Tem mais alguns vivos, mas inconscientes. Muitos. Sua voz falhou. Muitos não tiveram chance. 89 pessoas estavam naquele avião. O casal de lua de mel, a criança que chorava, o executivo que me pediu licença para ir ao banheiro antes da turbulência. Todos aqueles rostos que vi embarcando, alheios ao destino que os esperava. Onde estamos? Perguntei, tentando focar na sobrevivência em vez do horror. Não sei exatamente. Região serrana, floresta atlântica, acho. Desviamos muito da rota tentando escapar da tempestade. Rafael enrolou sua camisa rasgada no meu ferimento na cabeça, fazendo pressão. Acionei o sinalizador de emergência antes do impacto, mas com essa tempestade, pode demorar para nos acharem. Quanto tempo? Ele não respondeu. Não precisava. Vi a resposta nos olhos dele. Passamos aquela primeira noite nos destroços, 12 sobreviventes amontoados na seção menos danificada, tremendo de frio e medo. Rafael tentava manter todos acordados, conversando, contando histórias para impedir que os feridos mais graves fechassem os olhos e não acordassem mais. Uma mulher chamada Sônia, advogada de São Paulo, tinha o braço claramente quebrado. Um adolescente, Lucas, estava em choque, apenas balançando para frente e para trás, repetindo "mamãe, mamãe", sem parar. 2 irmãos idosos, seu Jorge e Dona Amélia, se agarravam um ao outro, rezando o terço em voz baixa. Quando o sol finalmente nasceu, revelando a extensão da devastação, meu coração despencou. Estávamos no meio do nada absoluto. Montanhas cobertas de floresta virgem se estendiam em todas as direções, sem sinal de civilização. A chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento e ameaçador. Alguém tem sinal de celular? Rafael perguntou, sabendo a resposta. Silêncio. Nada. Estávamos completamente isolados. Foi Sônia quem verbalizou o que todos estávamos pensando. Ninguém sabe onde estamos.
Vamos morrer aqui, não vamos? Olhei para aqueles rostos desesperados e algo dentro de mim se endureceu. Não, eu não tinha sobrevivido àquele inferno para desistir agora. Tinha uma empresa para gerenciar. Tinha Marina esperando minha volta. E tinha, Deus me perdoe, um filho que precisava aprender que sua mãe não desiste fácil. Não vamos morrer, falei com mais firmeza do que sentia. Vamos sobreviver. Vamos ser encontrados. Mas precisamos trabalhar juntos. Não sabia então que estava começando a luta mais difícil da minha vida. E definitivamente não sabia que, a quilômetros dali, Vitor estava recebendo a notícia da queda com um sorriso nos lábios. Vitor estava no escritório quando recebeu a ligação. Era de uma funcionária da companhia aérea, voz trêmula e profissional. Senhor Vitor Santana, o senhor é filho de Cláudia Ferreira Santos, passageira do voo 2847? Ele sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de antecipação. Sim, sou eu. O que aconteceu? Senhor, lamento profundamente informar que o voo 2847 sofreu um acidente. A aeronave perdeu contato com a torre de controle há aproximadamente 4 horas e ainda não foi localizada. Equipes de resgate estão sendo mobilizadas, mas devido às condições climáticas adversas, Vitor nem ouviu o resto. Desligou o telefone e ficou parado por um momento, processando. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar nos seus lábios. Ele olhou ao redor do escritório vazio. Era fim de tarde. Todos já haviam ido embora. E deixou escapar uma risada baixa e incrédula. Finalmente, sussurrou para si mesmo. Finalmente. Ligou imediatamente para Larissa. Amor, o avião da minha mãe caiu. O quê? Meu Deus, Vitor, você está bem? Está em choque? A voz dela estava adequadamente preocupada, para quem pudesse estar ouvindo. Estou indo para casa agora. Precisamos conversar. A viagem de 20 minutos até sua casa pareceu durar horas. Vitor dirigia com as mãos firmes no volante, mas a mente disparada. Tudo o que havia planejado nos últimos meses, todas aquelas conversas sussurradas com Larissa sobre quando finalmente formos livres, sobre os planos de expansão que fariam com o dinheiro da mãe, sobre a vida que poderiam ter sem aquela mulher controladora no caminho. Quando chegou em casa, Larissa estava esperando na porta. No momento em que ele entrou e fechou a porta, ela o abraçou. Mas não era um abraço de consolo. Era um abraço de celebração contida. Tem certeza? Tem certeza absoluta que o avião caiu? Ela sussurrou no ouvido dele. Ouvi da própria companhia aérea. Perderam contato. A aeronave não foi localizada. Com a tempestade que estava fazendo naquela região, ele se afastou e olhou nos olhos dela. Larissa, acabou. Aquela mulher finalmente saiu das nossas vidas. E os outros passageiros? Pode ter sobreviventes. 89 pessoas naquele avião, amor. Caiu em região montanhosa durante tempestade. Mesmo que alguém tenha sobrevivido ao impacto, quanto tempo acha que vão durar na mata? Vitor foi até o bar e serviu 2 copos de uísque. Brindemos a nossa liberdade. Larissa pegou o copo, mas hesitou. Vitor, isso é nossa vida mudando completamente. Tudo o que ela construiu, a empresa, as propriedades, os investimentos. Agora tudo isso é nosso, ele completou tomando um gole longo. Tudo isso finalmente é nosso. Sabe quanto vale o patrimônio dela? Mais de 5 milhões, Larissa. 5 milhões que ela mantinha com aquele controle obsessivo, fazendo questão de me tratar como um funcionário na própria empresa da família. Mas tem que haver inventário, processos legais. Exatamente. Vitor puxou o celular. Vou ligar agora para o Dr. Mendonça. Preciso entender como iniciar o processo o mais rápido possível, antes que apareçam interesseiros tentando arrancar um pedaço da herança. A ligação para o advogado foi breve e direta. Dr. Mendonça, um homem pragmático que Vitor conhecia dos círculos empresariais, concordou em recebê-lo no escritório ainda naquela noite, dada a urgência emocional da situação. Vitor, antes de você sair, Larissa segurou seu braço. As pessoas vão perguntar, vão querer ver você sofrer. Você precisa fingir direito. Eu sei fingir, amor.
Fingi a vida inteira que gostava daquela mulher. O escritório do Dr. Mendonça ficava num prédio elegante no centro. Quando Vitor entrou, o advogado o recebeu com um aperto de mão firme e expressão adequadamente solene. Meus pêsames, Vitor. Situação terrível. Mas entendo que você quer discutir os próximos passos práticos. Quero iniciar o inventário imediatamente. Vitor foi direto ao ponto. Quanto tempo até eu ter controle legal sobre os bens? Dr. Mendonça suspirou. Vitor, o corpo ainda nem foi encontrado. Tecnicamente, precisamos esperar. Esperar o quê? Todo mundo sabe que ninguém sobrevive a uma queda dessas. Quero adiantar tudo o que for possível. Legalmente, sem corpo recuperado, podemos solicitar declaração de morte presumida, mas isso leva tempo. Normalmente, um juiz exige pelo menos 6 meses de buscas infrutíferas antes... 6 meses? Vitor bateu a mão na mesa. Não posso esperar 6 meses. A empresa precisa de direção. Decisões precisam ser tomadas agora. Entendo sua urgência, mas a lei é clara. Posso começar a preparar a documentação, reunir certidões, fazer levantamento patrimonial. Quando o tempo legal for cumprido, estaremos prontos para mover rapidamente. O advogado o estudou com atenção. Posso perguntar por que tanta pressa? Sua mãe tinha uma equipe competente gerenciando a empresa. Porque aquela mulher me sufocou a vida inteira. Vitor explodiu, a máscara finalmente caindo. Sempre me tratou como incapaz, como criança. Recusou me dar procuração, recusou me incluir nas decisões importantes. Bem, agora não há mais escolha. Agora tudo será do jeito que deveria ter sido desde o início. Dr. Mendonça fez algumas anotações, mas seu olhar havia mudado. Não mais de solidariedade, mas de leve desconforto. Vou preparar a documentação. Mas, Vitor, aconselho cautela. Demonstrações públicas de entusiasmo podem ser mal interpretadas. Quando Vitor saiu do escritório do advogado, já eram quase 10 da noite. Ele checou o celular e viu 4 ligações perdidas de Marina, sua prima. Ignorou todas. Marina sempre foi próxima demais da mãe, sempre a defendendo, sempre o fazendo sentir culpado por qualquer crítica. Mas ela ligou novamente, e dessa vez ele atendeu. Vitor, finalmente. Você está bem? Estou desesperada aqui, tentando conseguir informações sobre a tia Cláudia. A voz de Marina estava embargada de choro genuíno. Marina, estou em choque ainda, tentando processar tudo. Eles vão encontrá-la, Vitor. Sei que vão. A tia Cláudia é forte. Ela vai sobreviver até o resgate chegar. A ingenuidade de Marina irritou Vitor profundamente. Marina precisa ser realista. As chances de sobreviventes... Não! Ela gritou. Não vou desistir dela. E você também não deveria. Ela é sua mãe, pelo amor de Deus. Eu sei quem ela é. Vitor disse friamente. E estou lidando com isso do meu jeito. Agora preciso desligar. Vitor, espera. Você parece... diferente? Parece quase... aliviado? O silêncio que se seguiu foi longo demais. Você está maluca. Acabei de perder minha mãe. Tecnicamente ainda não perdeu. E é isso que me preocupa. Você já está agindo como se ela estivesse morta. Vitor desligou na cara dela. Marina sempre foi problemática, sempre vendo coisas onde não havia nada. Mas ela não tinha poder. Não tinha participação na empresa, não tinha como interferir nos seus planos. Dirigindo de volta para casa, Vitor ligou o rádio e ouviu a notícia. Voo 2847 continua desaparecido. Equipes de resgate enfrentam dificuldades devido ao terreno acidentado e condições climáticas. Familiares aguardam notícias no aeroporto. Ele desligou o rádio com um sorriso. Amanhã faria questão de aparecer no aeroporto, de chorar para as câmeras, de fazer o papel do filho devastado. Mas hoje ele celebraria em privado. Tudo aquilo finalmente era dele. A espera havia terminado. O primeiro dia completo na floresta revelou o verdadeiro pesadelo que enfrentaríamos. Quando o sol nasceu completamente, iluminando a devastação ao nosso redor, a realidade se impôs com força brutal. Estávamos completamente sozinhos, feridos,
sem suprimentos adequados e cercados por uma mata fechada, que se estendia até onde a vista alcançava. Rafael, o piloto, rapidamente assumiu o papel de líder. Apesar do ombro deslocado e cortes profundos no rosto, ele mantinha uma calma que nos ancorava. Primeira prioridade: água potável, anunciou, reunindo os 12 sobreviventes numa clareira próxima aos destroços. Sem água, não duramos 3 dias. Sônia, a advogada com o braço quebrado, apontou para os sons de água corrente ao longe. Ouvi um riacho naquela direção desde que amanheceu. Bom ouvido, Rafael concordou. Mas ninguém vai sozinho. Sempre em grupos de 3, no mínimo. Ele olhou para cada um de nós. A mata é perigosa. Tem animais, terreno instável. É fácil se perder. Nos organizamos em turnos. Enquanto alguns buscavam água, outros vasculhavam os destroços procurando qualquer coisa útil. Cobertores, pedaços de metal que servissem como ferramentas, remédios do kit de primeiros socorros que milagrosamente sobreviveu intacto em parte da fuselagem. Eu fui designada para o grupo de busca de água com Rafael e seu Jorge, um dos irmãos idosos. Caminhar era agonia pura. Minha perna lesionada latejava a cada passo. As costelas quebradas enviavam facadas de dor quando respirava fundo. Mas a alternativa era morrer de desidratação. Então mordi o lábio e segui em frente. O riacho estava-se a apenas 200 metros dos destroços, mas o caminho através da vegetação densa levou quase 1 hora. Quando finalmente chegamos, a visão daquela água cristalina correndo sobre pedras lisas foi quase milagrosa. Devagar, Rafael advertiu quando me joelhei para beber. Estômago vazio demais, vai passar mal se beber rápido. Segui a instrução, tomando goles pequenos e controlados, mesmo com meu corpo implorando por mais. A água gelada descendo pela garganta em carne viva foi a coisa mais deliciosa que já provei. Enchemos garrafas de água que recuperamos dos destroços e voltamos para o acampamento improvisado. A caminhada de volta foi ainda mais difícil. A adrenalina inicial estava acabando, deixando apenas dor e exaustão. No segundo dia, a fome começou a apertar de verdade. Não havia comida nos destroços além de 3 pacotes de amendoim do serviço de bordo e 2 barras de cereal de alguma passageira. Rafael dividiu tudo em porções minúsculas, racionando para fazer durar o máximo possível. Alguém aqui tem conhecimento de plantas comestíveis? Ele perguntou. Dona Amélia, a senhora idosa que passava o tempo rezando o terço, levantou a mão timidamente. Cresci no interior. Conheço algumas frutas e raízes da Mata Atlântica. Foi ela quem nos salvou nos dias seguintes, identificando frutos silvestres que podíamos comer. Raízes que matavam a fome mesmo tendo gosto de terra. E, crucialmente, plantas que eram venenosas e deveríamos evitar a todo custo. No terceiro dia, ouvimos o primeiro helicóptero. O som distante das hélices fez todos saltarem de alegria, gritando e acenando freneticamente, mesmo sabendo que estávamos escondidos sob o dossel denso da floresta. Rafael correu até a área mais aberta e acendeu uma fogueira com fumaça espessa, usando galhos verdes e plástico dos assentos. Mas o helicóptero passou longe, o som diminuindo até desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi devastador. Lucas, o adolescente, começou a chorar. Eles não vão nos encontrar. Vamos morrer aqui. Não vamos, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Eles estão procurando. Esse foi o primeiro helicóptero, não o último. Vão encontrar a caixa preta. Vão rastrear nossa posição. Só precisamos sobreviver até lá. Naquela noite, sentada perto da fogueira que mantínhamos acesa constantemente, tanto para sinalização quanto para afastar animais, comecei a refletir sobre minha vida de forma que nunca tinha feito antes. Quando você está enfrentando a morte real, as máscaras caem e você vê as coisas com clareza brutal. Pensei em Vitor, nas palavras que ele sussurrou no aeroporto. Espero que você não volte. Na insistência pela procuração. Na frieza crescente nos últimos meses. Sinais que eu havia ignorado, justificado, racionalizado porque não queria acreditar que meu próprio filho poderia me desejar mal. Em que você está pensando? Rafael se sentou ao meu lado, oferecendo um pedaço pequeno de raiz que Dona Amélia havia preparado. No meu filho.
Respondi honestamente, tentando entender quando perdi ele. Às vezes não perdemos as pessoas, Rafael disse pensativo, olhando para as chamas. Elas simplesmente revelam quem sempre foram, e nós finalmente prestamos atenção. Suas palavras atingiram fundo. Quantos sinais eu havia ignorado? Quantas vezes justifiquei comportamentos questionáveis porque ele é meu filho? A forma como tratava funcionários da empresa, a maneira como falava de dinheiro, o olhar que trocava com Larissa quando eu recusava pedidos deles. No quarto dia, a situação piorou. 2 dos sobreviventes, um casal jovem que estava calado desde o acidente, desenvolveram febre alta. Sem antibióticos adequados, só podíamos mantê-los hidratados e rezar. À noite, animais começaram a se aproximar do acampamento. Ouvíamos rosnados baixos na escuridão além do alcance da fogueira. Rafael e seu Jorge se revezavam mantendo vigília, segurando pedaços grandes de metal como armas improvisadas. No 5º dia, acordei com a certeza estranha de que algo estava prestes a mudar. O céu estava mais claro. A chuva tinha parado completamente pela primeira vez desde o acidente. Rafael checou o celular pela 100ª vez e seu rosto se iluminou. Tenho sinal. Muito fraco, mas tenho sinal. O telefone tinha apenas 8% de bateria. Ele havia desligado completamente para conservar energia. Com mãos trêmulas, Rafael digitou uma mensagem curta com nossa localização aproximada e apertou enviar. A mensagem ficou tentando enviar por 20 segundos agonizantes. 30. 40. Então, enviada. Todos nós desmoronamos em lágrimas de alívio. Não sabíamos se alguém receberia a mensagem. Não sabíamos quanto tempo levaria o resgate. Mas finalmente tínhamos esperança real. Enquanto esperávamos, mantendo a fogueira acesa e cuidando dos feridos, continuei pensando em Vitor. Porque agora tinha certeza absoluta. Eu precisava sobreviver. Não apenas para viver, mas para descobrir o que realmente estava acontecendo na minha ausência. E se minhas suspeitas estivessem corretas, meu filho tinha uma surpresa muito desagradável esperando por ele. 5 dias após o acidente, Vitor organizou uma cerimônia memorial que teria feito qualquer político orgulhoso. A igreja estava lotada. Sócios da empresa, funcionários, amigos da família, pessoas que mal conheciam Cláudia, mas apareceram pela obrigação social. No altar, uma fotografia ampliada dela sorrindo, cercada de flores brancas caríssimas. Vitor estava impecável num terno preto sob medida que comprara especialmente para a ocasião. Larissa ao seu lado, trajando vestido preto elegante e óculos escuros enormes para esconder a falta de lágrimas reais. Eles formavam o casal perfeito de enlutados. Minha mãe era uma mulher extraordinária. Vitor começou seu discurso, voz trêmula na medida certa. Dedicou sua vida inteira a construir um legado, não apenas empresarial, mas familiar. Ele fez uma pausa calculada, como se estivesse contendo emoção. Ela me ensinou tudo sobre perseverança, sobre nunca desistir. As pessoas assentiram com simpatia. Algumas mulheres enxugavam lágrimas. Marina, sentada no fundo da igreja, observava tudo com expressão cada vez mais tensa. Ela conhecia o primo bem demais para acreditar naquela performance. Sei que minha mãe gostaria que eu fosse forte, Vitor continuou. Que continuasse o trabalho dela na empresa, que mantivesse vivo seu legado. E é exatamente isso que pretendo fazer. Após a cerimônia, houve um velório simbólico na casa de Cláudia. A casa que ela havia comprado com o próprio suor, decorado com gosto, transformado em lar. Marina chegou e imediatamente notou mudanças. Móveis reposicionados, quadros diferentes nas paredes. Uma sensação perturbadora de que alguém já estava reivindicando o território. Vitor. Ela o puxou de lado, longe dos convidados. O que está acontecendo aqui? Por que mudou as coisas da tia Cláudia? Marina, não é o momento. Ele respondeu friamente. Não é o momento? Sua mãe desapareceu há apenas 5 dias. Nem encontraram o corpo ainda e você já está reorganizando a casa dela? Vitor olhou ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. A vida continua, Marina. Alguém precisa cuidar da propriedade, da empresa.
Ou você acha que tudo deve ficar congelado indefinidamente? Congelado? Vitor, faz 5 dias. As equipes ainda estão procurando. Pode haver sobreviventes. Ele riu. Uma risada curta e amarga. Sobreviventes? Marina, o avião caiu em plena tempestade numa região montanhosa. Você assistiu às notícias? Não há sobreviventes. É só questão de tempo até encontrarem os... Ele parou, ajustando a máscara de tristeza rapidamente. Os corpos. Marina sentiu náusea. Você fala dela como se já tivesse certeza. Como se quisesse que ela estivesse morta. Cuidado com suas palavras. Vitor sibilou, agarrando o braço dela. Estou de luto. Acabei de perder minha mãe. Só porque estou sendo prático sobre assuntos que precisam ser resolvidos, não significa que não estou sofrendo. Mas Marina viu seus olhos, e não havia sofrimento neles. Havia cálculo. Nos dias seguintes, as ações de Vitor se tornaram mais ousadas. Ele convocou reunião emergencial com os sócios da empresa, assumindo automaticamente a posição de CEO interino. Quando o contador questionou a legalidade disso sem documentação formal, Vitor respondeu com autoridade ensaiada. Minha mãe confiava em mim para liderar em sua ausência. Vocês realmente querem deixar a empresa à deriva enquanto esperamos burocracia? Ele começou a assinar contratos usando uma procuração que, Marina descobriu depois investigando, ele próprio havia falsificado semanas antes. Documentos com assinatura de Cláudia que ela jamais havia visto, muito menos autorizado. Na casa da mãe, Vitor conduziu o que chamou de inventário pessoal. Levou objetos de valor, joias, obras de arte, documentos importantes. Larissa, sem nenhum constrangimento, começou a usar as joias de Cláudia publicamente. Foi quando postou foto no Instagram usando o colar de pérolas, presente que Cláudia havia recebido do falecido marido em seu aniversário de 20 anos de casamento, que Marina explodiu. Ela comentou na foto. Esse colar pertence à tia Cláudia. Você não tem vergonha? Larissa deletou o comentário em minutos e bloqueou Marina. Mas outros haviam visto. Os sussurros começaram. Marina foi até a casa de Vitor naquela mesma noite, batendo na porta com fúria que não tentava mais esconder. Larissa atendeu com o colar ainda no pescoço. Tira isso agora, Marina exigiu. Desculpa? Larissa arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Esse colar era da minha tia. Não é seu, nem de Vitor ainda. Já que não houve inventário, não houve declaração oficial, nada. Vocês estão se apropriando de coisas que não pertencem a vocês. Vitor apareceu atrás da esposa. Marina, você está histérica. Histérica? Histérica? Vitor, sua mãe desapareceu há uma semana. Uma semana. E você já está vendendo ações da empresa, movendo móveis, distribuindo joias dela como se fosse Natal. O que há de errado com você? O que há de errado comigo? Vitor avançou, voz perigosamente baixa. É que tenho uma prima intrometida que não entende de negócios nem de assuntos de família. Aquela empresa é minha herança, Marina. Sempre foi. Minha mãe trabalhou para construir um legado para mim, não para você. Para você? Vitor, ela trabalhou porque amava o trabalho, porque tinha propósito. Não foi para te deixar rico. Não importa qual era a intenção dela. O fato é que eu sou o único filho, o único herdeiro legal. E sim, estou tomando controle do que por direito já é meu. Marina deu um passo atrás, finalmente entendendo a extensão da ganância dele. Você está feliz que ela morreu. Você queria que ela morresse. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vitor não negou, apenas sorriu, aquele sorriso frio que não chegava aos olhos. Saia da minha casa, Marina. E se tiver algum problema com o que estou fazendo, contrate um advogado. Embora duvido que uma professora de escola pública tenha recursos para isso. Marina saiu batendo a porta, lágrimas de raiva e impotência descendo pelo rosto. Ela amava a tia Cláudia, como uma segunda mãe. E assistir aquele neto ingrato destruir sua memória, roubar seus bens, comemorar sua morte disfarçado de luto era insuportável. Mas Marina era esperta. Se Vitor achava que ela simplesmente aceitaria, ele estava muito enganado.
ela começaria a documentar tudo, cada venda ilegal, cada apropriação indevida, cada mentira. Porque se por algum milagre tia Cláudia estivesse viva, ela mereceria saber exatamente o que seu filho tinha feito. E se não estivesse... Bem, Marina garantiria que a justiça fosse feita de qualquer forma. Enquanto isso, a 1000 quilômetros dali, Cláudia estava sendo içada para dentro de um helicóptero de resgate, viva e muito, muito furiosa. O som das hélices do helicóptero foi o barulho mais lindo que já ouvi na vida. Acordei no 6º dia de nossa aprovação com aquele zunido distante, mas desta vez não estava distante. Estava vindo direto para nós. Eles estão vindo! Rafael gritou, correndo para a clareira onde mantínhamos a fogueira constantemente acesa. Jogou mais galhos verdes para criar fumaça espessa, sinalizando nossa localização. A mensagem chegou. Eles receberam a mensagem. Os 12 sobreviventes cambaleamos para fora dos destroços, acenando freneticamente, gritando até nossas gargantas em carne viva arderem. O helicóptero de resgate circulou 2 vezes, baixando a altitude até conseguir identificar claramente nossa localização na densa floresta. Não havia lugar para pousar. A vegetação era densa demais. Então desceram uma maca com arnês e começaram o resgate um por um. Os mais feridos primeiro. O casal jovem com febre alta. Dona Amélia, que apesar da idade e fragilidade havia sido nossa salvação identificando plantas comestíveis. Lucas, o adolescente que finalmente parou de chorar quando viu o helicóptero. Quando chegou minha vez, tremia tanto que mal conseguia me segurar no arnês. As mãos dos paramédicos me puxaram para dentro da aeronave com firmeza profissional e gentileza. A senhora está segura agora, disse uma jovem paramédica, envolvendo-me imediatamente com manta térmica. Vamos levá-la para o hospital. Qual seu nome? Cláudia, sussurrei, voz rouca demais. Cláudia Ferreira Santos. Vi a paramédica trocar olhar significativo com um colega. Eles sabiam quem eu era. Provavelmente tinham lista de passageiros, famílias esperando notícias. Meu filho esperando notícias. A viagem até o hospital mais próximo levou 40 minutos. Durante esse tempo, a paramédica checou meus sinais vitais, colocou soro na veia. A sensação de hidratação adequada depois de dias tomando água de riacho foi quase espiritual. E começou a perguntar sobre ferimentos. Costelas quebradas, pelo que parece. Essa perna está com infecção começando. Desidratação severa. A senhora teve muita sorte. Sorte. 6 dias numa floresta depois de sobreviver à queda de avião. E eles chamavam de sorte. Mas eu entendia. Comparado aos outros 77 passageiros que não sobreviveram, sim, eu tive sorte. Quando pousamos na área do hospital, havia equipes esperando, repórteres sendo contidos pela segurança, câmeras por toda parte. A notícia de sobreviventes encontrados já havia se espalhado como fogo. Cláudia Ferreira Santos, 52 anos, empresária de... Ouvi um repórter gritando para a câmera enquanto me levavam na maca para dentro. No pronto-socorro, médicos e enfermeiras trabalharam rápido e eficientemente. Radiografias confirmaram 3 costelas fraturadas. A perna tinha a infecção inicial que precisaria antibióticos fortes. Cortes na cabeça foram limpos e suturados. Meu corpo inteiro era uma massa de hematomas e dores. Mas estava viva, consciente, forte o suficiente para pensar claramente, apesar da exaustão. E foi quando comecei a pensar que uma ideia começou a se formar. Doutora, chamei a médica que estava anotando algo no prontuário. Preciso fazer um pedido muito específico. Ela se virou, expressão profissional mais gentil. Claro, senhora Santos. O que precisa? Ninguém pode saber que fui resgatada ainda. Pelo menos não especificamente eu. Podem divulgar que encontraram sobreviventes, mas não meu nome. A médica franziu a testa, confusa. Senhora Santos, sua família certamente está desesperada por notícias. Temos protocolo de informar parentes imediatos. Meu filho, interrompi, escolhendo palavras cuidadosamente. Pode não estar tão desesperado quanto a senhora imagina. Houve silêncio. A médica estudou minha expressão, e algo no meu rosto deve ter comunicado a seriedade da situação. A senhora está dizendo que há razões de segurança para manter sigilo sobre sua identidade?
Digamos que preciso de tempo para entender exatamente o que aconteceu enquanto estive desaparecida, antes que certas pessoas saibam que estou viva. A médica hesitou, claramente desconfortável. Isso é irregular. Temos procedimentos. Por favor, segurei sua mão. Apenas alguns dias. Só preciso de alguns dias para me recuperar e fazer algumas verificações antes de contactar minha família oficialmente. Depois de longa pausa, ela assentiu lentamente. Posso manter você registrada sob nome genérico por 48 horas. Depois disso, precisarei de ordem judicial para continuar mantendo o sigilo. E os outros sobreviventes? Eles podem mencionar você. Os outros sobreviventes mal sabem meu nome completo. Estávamos focados em sobreviver, não em fazer networking. Fui transferida para um quarto privado no andar de recuperação. A médica, doutora Andrade, foi fiel à palavra. Meu registro constava apenas como paciente feminina, 52 anos, vítima de acidente aéreo. Sem nome, sem detalhes identificáveis. Naquela primeira noite no hospital, deitada numa cama limpa e confortável pela primeira vez em uma semana, peguei meu celular que os paramédicos haviam recuperado dos meus pertences. Milagrosamente ainda ligava depois de trocar a bateria com o carregador emprestado pela enfermeira. Tinha 47 chamadas perdidas, 83 mensagens. Comecei a ler, coração acelerando com cada palavra. Marina havia me mandado mensagens diárias. Tia, por favor, esteja bem. Não desisto de você. Vitor está agindo estranhamente, mas tenho fé que você volta. Mas era quando olhei as mensagens que Marina me enviou nas últimas horas que meu sangue gelou. Tia, não sei se vai receber isso, mas preciso te contar. Vitor fez um memorial para você. Está usando suas joias, vendendo ações da empresa. Tem algo muito errado acontecendo. Larissa postou foto com seu colar de pérolas no Instagram. Aquele que era do tio. Como ela ousa? Tia Cláudia, Vitor está falsificando documentos. Tenho certeza. Ele assumiu o controle da empresa sem autorização legal. Se você estiver viva, por favor, volta logo. Ele está destruindo tudo que você construiu. Li cada mensagem 3 vezes. Senti raiva, decepção, uma dor no peito que não tinha nada a ver com costelas quebradas. Meu filho, meu único filho, não apenas torcendo pela minha morte, mas ativamente se aproveitando dela antes mesmo de confirmada. Aquelas palavras que ele sussurrou no aeroporto, espero que você não volte, não foram mal entendidas. Foram exatamente o que eu ouvi. Digitei mensagem rápida para Marina. As únicas palavras que consegui formar. Estou viva. Não conte para ninguém ainda. Especialmente não para Vitor. Preciso de tempo. Confie em mim. A resposta veio em segundos. Tia Cláudia, graças a Deus, estou chorando aqui. Mas entendi. Meu silêncio está garantido. O que precisa que eu faça? Documente tudo que Vitor está fazendo. Tudo. Fotos, vídeos, testemunhas. Vou precisar de provas. Já estou fazendo isso. Tenho pasta cheia. Quando você volta? Em breve. Mas primeiro preciso me recuperar e preparar algumas coisas. Desliguei o celular e olhei para o teto do quarto de hospital. Meu corpo estava destruído, mas minha mente nunca esteve tão clara. Vitor queria que eu morresse para herdar tudo? Bem, ele ia descobrir que subestimou completamente sua mãe. Porque eu não apenas sobrevivi, eu ia voltar. E quando voltasse, haveria consequências que ele jamais imaginou possíveis. Os 3 dias seguintes no hospital foram os mais reveladores da minha vida. Não pelos exames médicos ou tratamentos que recebia, mas pelo que descobri sobre o verdadeiro caráter do meu filho enquanto estava oficialmente desaparecida. Marina se tornou minha informante secreta. Ela vinha me visitar disfarçada de assistente social voluntária, trazendo arquivos, fotos, prints de conversas que havia coletado meticulosamente. Cada visita revelava uma nova camada de traição que cortava mais fundo que qualquer ferimento físico. Tia, olha isso aqui. Marina me mostrou o celular numa tarde chuvosa de quinta-feira. Era a foto da escritura da casa. Minha casa, que comprei com meu próprio suor. Vitor tentou vendê-la ontem. O cartório barrou porque não tem declaração de morte oficial, mas ele falsificou uma procuração com sua assinatura. Tenho uma cópia do documento.
Segurei o telefone com mãos trêmulas. A assinatura era boa. Ele deve ter praticado bastante. Mas havia erros sutis que eu reconhecia imediatamente. O C do meu nome, que sempre faço com uma curvatura específica. A data, escrita de forma que eu nunca escreveria. Ele pode ir preso por isso, comentei, voz fria como gelo. Pode e vai se você quiser, Marina concordou. Tenho também gravações de conversas dele com corretores, com o advogado, com a Larissa. Tia, ele literalmente disse ao doutor Mendonça que estava finalmente livre do controle da velha. Foram as palavras exatas dele. As lágrimas queimaram meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de raiva pura. Como uma mãe cria um filho por quase 30 anos, sacrifica sonhos próprios, trabalha incansavelmente para dar-lhe educação, oportunidades, conforto. E esse filho comemora sua suposta morte como se fosse libertação? Tem mais. Marina hesitou, como se não quisesse me machucar ainda mais. As joias. Ele limpou seu cofre inteiro. O colar de pérolas do tio, os brincos de diamante que você ganhou da sua avó, até aquele broche antigo que era herança de família. Larissa está vendendo tudo online em grupos fechados. Consegui prints das negociações. Ela me mostrou as conversas. Larissa negociando preços, mentindo sobre a origem das peças, dizendo que eram heranças da família dela. Cada mensagem era mais revoltante que a anterior. E a empresa? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Marina puxou uma pasta física que havia trazido escondida na bolsa grande. Ele convocou a assembleia extraordinária. Assumiu como CEO interino, alegando vontade expressa da falecida. Demitiu 3 gerentes que questionaram a legitimidade dele assumir sem documentação. Vendeu ações minoritárias por valores muito abaixo do mercado. Provavelmente para amigos que vão revendê-las com lucro e dividir com ele depois. E tem um contrato aqui. Ela folheou até encontrar a página marcada, que ele assinou em nome da empresa, comprometendo 2 milhões em investimento numa empresa fantasma. Tia, ele está esvaziando o negócio. Segurei os documentos, lendo cada linha com atenção crescente. 30 anos de trabalho. 30 anos construindo credibilidade, relacionamentos, uma empresa sólida que empregava 42 famílias. E meu filho estava destruindo tudo em questão de dias para encher os próprios bolsos. Quanto tempo até ele conseguir declaração de morte presumida? Perguntei. Normalmente 6 meses, mas o Dr. Mendonça está tentando agilitar alegando impacto nos negócios. Pode conseguir em 3, talvez 4 meses, se encontrar juiz compreensivo. 3 meses. Eu tinha 3 meses antes que ele conseguisse formalizar legalmente o que já estava fazendo ilegalmente. Foi nessa tarde que recebi outra visita inesperada. Doutora Andrade entrou no quarto, acompanhada de um homem alto, de uns 50 anos, terno impecável e pasta de couro na mão. Senhora Santos, este é o Dr. Henrique Cardoso. Ele é advogado especialista em direito aeronáutico e gostaria de falar com a senhora sobre o acidente. Dr. Henrique apertou minha mão com firmeza respeitosa. Senhora Santos, primeiramente, meus sinceros sentimentos pelo que passou. Imagino que seja difícil falar sobre isso agora, mas há questões legais importantes que precisam ser endereçadas rapidamente. Pode falar, doutor. Ele sentou na cadeira ao lado da cama, abrindo a pasta. Estou representando as famílias das vítimas do voo 2847 num processo coletivo contra a companhia aérea. As investigações preliminares da perícia revelaram negligência grave, falha mecânica que a empresa sabia e deliberadamente ignorou para não tirar a aeronave de circulação. Há documentos internos provando que relatórios de manutenção foram fraudados. Meu coração acelerou. Eles sabiam que o avião tinha problemas? Sabiam. E colocaram 89 pessoas naquele voo mesmo assim. Das 12 que sobreviveram inicialmente, 2 faleceram no hospital ontem. Restam 10 sobreviventes, incluindo a senhora. Ele me entregou alguns documentos. Isso configura não apenas negligência civil, mas crime corporativo. Estamos falando de indenizações substanciais além das penalidades criminais.
Quantos substanciais? Para sobreviventes com sequelas permanentes? Entre 5 a 10 milhões de reais por pessoa, baseado em precedentes similares. E esse caso tem provas documentais sólidas. Raramente temos casos tão claros de culpa corporativa. 10 milhões de reais. O número ecoou na minha cabeça. Somado aos meus 5 milhões em patrimônio atual, eu teria 15 milhões. Dinheiro mais que suficiente para reconstruir tudo o que Vitor estava destruindo e ainda garantir futuro confortável. Quanto tempo leva um processo desses? Normalmente anos, mas com as provas que temos e a pressão pública do caso, 6 a 8 meses para acordo extrajudicial. As companhias aéreas preferem pagar rápido e sair do noticiário. Ele me estudou com atenção. A senhora está mantendo sigilo sobre sua identidade. Posso perguntar por quê? Olhei para Marina, que assentiu encorajadoramente. Contei para Dr. Henrique uma versão resumida da situação. O filho que estava saqueando minha herança, antes mesmo de eu ser declarada morta. As vendas ilegais, as falsificações. Dr. Henrique ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele assentiu pensativamente. Senhora Santos, além do processo contra a companhia aérea, a senhora tem caso criminal forte contra seu filho. Apropriação indébita, falsificação de documento, uso de documento falso. Estamos falando de crimes que podem resultar em anos de prisão. Não quero meu filho preso. Respondi automaticamente. Depois parei. Será que não queria? Depois de tudo que ele fez? Quero justiça. Quero que ele enfrente consequências. E quero minha empresa e meus bens de volta. Posso ajudá-la com tudo isso, mas precisamos agir estrategicamente. Dr. Henrique fechou a pasta. Sugiro que mantenha o sigilo por mais alguns dias, enquanto documento tudo o que ele está fazendo. Quanto mais provas tivermos, mais forte nosso caso. Então, quando a senhora estiver pronta, fazemos sua ressurreição pública de forma que cause máximo impacto legal. Marina sorriu pela primeira vez naquela tarde. Tia, você vai aparecer bem quando ele menos espera. Exatamente quando ele achar que ganhou. Concordei, sentindo determinação substituir a dor. Quando ele estiver tão confiante que baixar completamente a guarda. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei olhando pela janela do hospital. Meu corpo ainda doía. As costelas latejavam a cada respiração. A perna infeccionada exigia antibióticos fortes. Mas minha mente nunca esteve tão afiada, tão focada. Vitor queria minha morte? Ia descobrir que ressuscitei. E voltaria não como vítima, mas como tempestade. 7 dias após o resgate, doutor. Henrique Cardoso entrou no meu quarto de hospital com a expressão de quem tinha novidades importantes. Ele não vinha sozinho. Trazia uma mulher de meia idade com óculos de grau e pasta cheia de documentos técnicos. Senhora Santos, esta é a engenheira Paula Rodrigues, perita aeronáutica independente que está trabalhando no caso. Paula, pode explicar à nossa cliente o que descobriu? Paula ajustou os óculos e abriu a pasta sobre a mesinha do hospital. Senhora Santos, analisamos a caixa preta e os destroços da aeronave. O que encontramos é chocante. Ela me mostrou fotos técnicas, relatórios, documentos carimbados. O avião tinha falha estrutural grave no sistema hidráulico. 3 meses antes do acidente, a própria equipe de manutenção da companhia detectou o problema e recomendou substituição imediata de componentes. E eles não substituíram? Perguntei, já sabendo a resposta. Pior que isso, eles falsificaram os relatórios de manutenção, carimbaram como reparado e colocaram o avião de volta em operação. Temos e-mails internos, que conseguimos via ordem judicial, onde o diretor de operações literalmente escreve: não podemos tirar a aeronave de circulação agora. Perdemos muito dinheiro. O risco é aceitável. Paula apontou para documento impresso. 89 vidas humanas, e eles chamaram o risco de aceitável. Senti náusea que não tinha nada a ver com medicamentos. Eles sabiam. Colocaram todas aquelas pessoas naquele avião, sabendo que poderia cair. Exatamente. Dr. Henrique concordou, voz grave. Por isso o caso mudou completamente de figura. Não é mais apenas negligência civil. É crime doloso. Homicídio qualificado, potencialmente.
E para a senhora e os outros sobreviventes, isso significa indenizações muito mais altas do que eu havia estimado inicialmente. Quanto mais altas? Dr. Henrique trocou o olhar com Paula antes de responder. A companhia aérea já nos procurou para acordo extrajudicial. Eles querem evitar que isso vá a júri popular. Um júri destruiria eles com essas provas. A oferta inicial foi de 5 milhões por sobrevivente. 5 milhões. O número era astronômico, mas Dr. Henrique continuou. Eu recusei. Disse que esse caso vale no mínimo 8 milhões por cabeça, considerando as sequelas físicas e psicológicas, o sofrimento extremo de 6 dias na mata e principalmente a conduta criminosa deles. E sabe o que aconteceu? Eles aceitaram. Meu coração disparou. Aceitaram? 8 milhões? Assinamos acordo preliminar ontem à noite. 8 milhões de reais, pagos em parcela única dentro de 30 dias, mais cobertura vitalícia de todas as despesas médicas relacionadas ao acidente. Em troca, a senhora renuncia ao direito de processar civilmente, mas não criminalmente. Os processos criminais contra os executivos da empresa seguem independentemente. 8 milhões. Somados aos 5 milhões que já tinha em patrimônio, eu teria 13 milhões. Mesmo com tudo que Vitor havia roubado e vendido ilegalmente, eu teria recursos mais que suficientes para reconstruir tudo e ainda viver confortavelmente pelo resto da vida. E tem mais. Dr. Henrique continuou. Sobre seu filho. Reuni todo o material que Marina coletou, adicionei investigação própria que conduzi discretamente nos últimos dias e preparei 3 processos distintos. Ele abriu outra pasta. Primeiro, apropriação indébita. Ele vendeu ações, bens móveis e tentou vender imóveis que não lhe pertenciam, causando prejuízo estimado em 800 mil reais até agora. 800 mil? Repeti, chocada. Uma semana. Ele havia destruído 800 mil reais do meu patrimônio em uma semana. Segundo, falsificação de documento. A procuração que ele usou para tentar vender sua casa, os documentos que apresentou ao banco, as assinaturas forjadas em contratos da empresa. Terceiro, uso de documento falso e estelionato. Cada assinatura dele usando esses documentos falsos configura crime separado. Paula interveio. E tem a questão da empresa. Ele assumiu o controle sem autorização legal, fez contratos comprometendo milhões, demitiu funcionários sem causa justa. Civilmente, a senhora pode processá-lo por danos à empresa e responsabilizá-lo pessoalmente por todas as perdas. Quanto tempo de prisão estamos falando? Perguntei, voz mais fria que pretendia. Somando todos os crimes? Entre 8 a 15 anos, dependendo de como o juiz interpreta as circunstâncias agravantes. Dr. Henrique me encarou sério. Senhora Santos, preciso perguntar. A senhora realmente quer seguir com acusações criminais contra seu filho? Posso processar apenas civilmente. Fazê-lo devolver tudo e pagar indenização, sem envolver prisão. Fiquei em silêncio por longo momento, olhando pela janela. Lá fora, a vida continuava normal. Pessoas andando, trabalhando, vivendo. Enquanto aqui dentro, eu decidia o destino do meu único filho. Ele me desejou morta, falei finalmente. Não apenas torceu pela minha morte. Ele agiu como se eu estivesse morta antes mesmo de confirmarem. Roubou de mim, mentiu sobre mim, destruiu o trabalho da minha vida. E sabe o que mais dói? Olhei para Dr. Henrique. Tenho certeza que se realmente tivesse morrido, ele não derramaria uma lágrima genuína. Então quer que eu processe criminalmente? Quero que você prepare tudo. Mas não apresente ainda. Primeiro vou aparecer pessoalmente para ele. Quero ver a cara dele quando descobrir que estou viva. Quero que ele entenda, olhando nos meus olhos, que acabou. Só depois apresentamos as acusações. Dr. Henrique assentiu. Quando planeja fazer sua ressurreição pública? Amanhã é sábado. Marina me informou que Vitor está finalizando venda da minha casa amanhã à tarde. Encontro com compradores às 15 horas para assinar escritura, que obviamente é ilegal. Sorri sem humor. Acho que vou aparecer bem na hora da assinatura. Nada como estragar planos na frente de testemunhas. Paula riu baixinho. Adoraria ver a cara dele.
Pode vir se quiser. Quanto mais testemunhas do confronto, melhor para nosso caso. Olhei para os dois. Obrigada, por tudo. Por acreditarem em mim, por me ajudarem a preparar justiça adequada. Depois que saíram, peguei meu celular e digitei mensagem para Marina. Amanhã, 15 horas na minha casa. Vista algo bonito. Vamos a um funeral. O funeral dos planos do Vitor. A resposta dela veio instantânea. Estarei lá com câmera ligada. Isso vai ser épico. Passei o resto do dia me preparando. Escolhi roupa que Marina trouxe. Conjunto elegante, mas confortável, que escondia bandagens, mas me fazia parecer forte. Pratiquei no espelho o que diria, como olharia para meu filho quando ele me visse viva. À noite, deitada na cama de hospital pela última vez, pensei em tudo o que havia acontecido. 10 dias atrás, eu era uma mulher que duvidava de si mesma, que ignorava sinais, que justificava a crueldade como o estresse. Hoje, era uma mulher que havia sobrevivido ao impossível e voltava não para perdoar, mas para fazer justiça. Amanhã, Vitor descobriria que subestimou completamente sua mãe. E essa seria a última vez que ele cometeria esse erro. Sábado, 15 horas em ponto. Estacionei meu carro na rua em frente à minha casa. A casa que eu havia comprado com meu próprio trabalho, decorado com amor, transformado em lar ao longo de anos, e que meu filho estava prestes a vender ilegalmente para estranhos. Dr. Henrique estava ao meu lado, pasta de documentos na mão. Marina estava no banco de trás, celular pronto para gravar tudo. Paula, a perita, havia insistido em vir também, curiosa demais para perder o espetáculo. Pronta? Doutor? Henrique perguntou, me estudando com atenção. Olhei no espelho retrovisor. Meu cabelo estava arrumado, maquiagem discreta cobrindo as cicatrizes que ainda estavam sarando. O conjunto azul marinho me fazia parecer exatamente o que eu era. Uma empresária bem-sucedida, forte, no controle. Nada de vítima frágil saindo do hospital. Mais do que pronta. Descemos do carro e caminhamos até a porta da frente. Através da janela da sala, vi movimento. Vitor estava sentado à mesa de jantar com um casal de meia-idade. Os compradores, presumivelmente, e Larissa ao seu lado, usando o meu colar de pérolas no pescoço. Meu sangue ferveu, mas mantive a expressão calma. Tinha chave, obviamente. Mas decidi tocar a campainha. Queria que abrissem a porta e me vissem parada ali, viva e bem. Ouvi passos se aproximando. A porta se abriu. Vitor estava do outro lado. Sorriso profissional no rosto, pronto para cumprimentar quem imaginava ser mais testemunhas, ou o tabelião. O sorriso congelou. A cor literalmente drenou do rosto dele, deixando-o pálido como papel. Seus olhos se arregalaram tanto que vi o branco ao redor das pupilas. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Oi, filho, eu disse, voz calma e controlada. Posso entrar na minha casa? Mamãe? Ele cambaleou para trás, agarrando o batente da porta como se precisasse de apoio. Você está... viva? Completei, entrando sem esperar permissão. Dr. Henrique, Marina e Paula me seguiram. Sim, estou. Surpreso? Larissa apareceu no corredor atrás dele. E quando me viu, o copo de vinho que segurava escorregou da mão, estilhaçando no chão. Não, não é possível. Seus olhos foram direto para o colar no próprio pescoço. O meu colar, como se tivesse visto um fantasma usando as próprias joias. Muito possível, respondi, avançando para a sala onde o casal de compradores observava tudo com confusão evidente. Boa tarde, meu nome é Cláudia Ferreira Santos. E vocês devem ser as pessoas que meu filho está tentando enganar, vendendo uma casa que não pertence a ele. O homem levantou, estendendo a mão automaticamente. Carlos Mendes. E esta é minha esposa, Patrícia. Nós não entendemos. O seu filho disse que herdou esta propriedade. Meu filho mentiu. Olhei para Vitor, que ainda estava parado no corredor como estátua. Eu não morri no acidente de avião, como podem ver. Fui resgatada há 1 semana e estive me recuperando no hospital. Durante esse tempo, meu querido filho decidiu que não valia a pena esperar para descobrir se eu estava viva ou morta antes de começar a vender meus bens. Isso é um mal-entendido. Vitor finalmente encontrou a voz, mas ela saía trêmula e aguda. Mãe,
Eu achei que você tivesse morrido. As notícias diziam que não havia sobreviventes. Eu estava de luto. De luto? Marina interveio, segurando o celular alto onde tinha estado gravando desde que entramos. Vitor, tenho aqui gravação sua celebrando a morte da sua mãe com champanhe. Quer que eu reproduza para todos ouvirem? Larissa finalmente reagiu, tentando tirar o colar do pescoço com mãos desesperadas. Cláudia, eu posso explicar sobre o colar? Pode? Avancei para ela, e satisfatoriamente, ela recuou. Pode explicar por que está usando joias roubadas da mulher que você achava que estava morta? Por que estava vendendo minhas heranças de família em grupos de Facebook? Tenho prints de tudo, Larissa. De cada transação ilegal que você fez. Doutor. Henrique abriu a pasta e entregou um conjunto de documentos para o casal de compradores. Senhor e senhora Mendes, aconselho fortemente que não assinem nada hoje. Esta propriedade não pode ser legalmente vendida pelo Sr. Vitor, já que pertence à senhora Santos, que está claramente viva. Qualquer transação realizada seria nula e vocês perderiam o dinheiro investido. Carlos folheou os documentos rapidamente. Depois olhou para Vitor com expressão que mudou de confusão para raiva. Você tentou nos vender uma casa que não era sua? Isso é fraude. Eu posso explicar. Vitor estava entrando em pânico agora, mãos tremendo. Eu pensei que ela estava morta. Eu tinha direito... Você não tinha direito nenhum. Cortei, voz dura como aço. Mas vou te dizer o que você tem, Vitor. Você tem processo criminal por apropriação indébita, falsificação de documento e estelionato. Você tem processo civil por danos à empresa e aos meus bens. E você tem... Fiz pausa, deixando o peso do silêncio cair sobre ele. Minha absoluta decepção. Ele olhou para mim e por um momento vi algo parecido com remorso cruzar seu rosto. Mas foi rápido demais, substituído por defensividade. Você sempre me controlou. Nunca me deu chance de assumir nada. Aquela empresa deveria ser minha. A empresa seria sua quando eu morresse, de causas naturais, em idade avançada. Respondi. Não era para você saquear enquanto meu corpo ainda estava quente. Ou, neste caso, enquanto eu lutava por sobrevivência numa floresta depois de sobreviver à queda de avião. O casal de compradores já estava guardando documentos e se preparando para sair. Vamos embora, Carlos. Patrícia disse, voz tensa. Não queremos nos envolver nisso. Depois que saíram, o silêncio na sala era ensurdecedor. Larissa estava chorando silenciosamente no canto, ainda segurando o colar que havia tirado. Vitor estava sentado na minha poltrona favorita, cabeça entre as mãos. O que vai acontecer agora? Ele perguntou, voz quebrada. Dr. Henrique respondeu. Agora, Sr. Vitor, a Sra. Santos vai decidir se processa criminalmente ou apenas civilmente. Ela tem provas mais que suficientes para ambos. Você vendeu aproximadamente R$800 mil em bens que não lhe pertenciam. Forjou documentos legais. Assumiu controle ilegal de empresa. Estamos falando de crimes que somam entre 8 a 15 anos de prisão. Vitor levantou a cabeça, olhos vermelhos encontrando os meus. Mãe, por favor. Olhei para aquele homem, meu filho, que carreguei no ventre, amamentei, criei, amei incondicionalmente. E não senti nada além de tristeza profunda. Você me desejou morta, Vitor. Sussurrou isso no meu ouvido no aeroporto. Celebrou quando o avião caiu. Roubou de mim antes mesmo de confirmarem minha morte. Minha voz estava firme, sem lágrimas. Você não destruiu apenas bens materiais. Destruiu qualquer amor que eu ainda tinha por você. Então vai me colocar na prisão? Olhei para Dr. Henrique, depois para Marina, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente, olhei de volta para Vitor. Vou te dar uma escolha. Você devolve cada centavo roubado, renuncia a qualquer direito sobre meus bens e empresa e se submete à avaliação psicológica. Faço isso e processo apenas civilmente. Ou recusa e apresento acusações criminais completas. Fiz pausa. Você tem 24 horas para decidir. E então me virei e saí da minha casa, deixando meu filho destruído para trás. 23 horas depois, meu celular tocou. Era Vitor. Atendi no viva voz, com Dr. Henrique e Marina ao meu lado no escritório do advogado,
onde estávamos finalizando os documentos legais. Mãe, podemos nos encontrar? Sozinhos? Preciso falar com você. Não haverá conversas sozinhos, Vitor. Tudo o que você disser a partir de agora pode e será usado contra você. Se quer falar, venha ao escritório do Dr. Henrique Cardoso. Traga seu advogado, se tiver um. Silêncio do outro lado. Depois, voz quebrada. Não tenho advogado. Não tenho dinheiro para contratar um. Curioso, comentei, sem piedade. Você tinha 800 mil reais dos meus bens vendidos. Onde está esse dinheiro, Vitor? Mais silêncio. Então, investi mal, emprestei para amigos, Larissa gastou em coisas. Eu não sei onde está tudo. Marina revirou os olhos. Claro que não sabe. 2 horas depois, Vitor entrou no escritório de Dr. Henrique parecendo 10 anos mais velho. Olheiras profundas, roupas amarrotadas, mãos tremendo. Ele mal conseguiu me olhar nos olhos quando sentou na cadeira em frente à mesa onde eu estava. Obrigado por vir. Dr. Henrique começou, profissional. Senhor Vitor, sua mãe ofereceu acordo que evita acusações criminais. Você aceita os termos? Quero ouvir da minha mãe. Vitor disse, finalmente me encarando. Quero que ela me olhe nos olhos e me diga o que realmente pensa de mim. Você quer ouvir o que penso? Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Está bem. Vou te dizer exatamente o que penso. Peguei o tablet que Marina havia preparado e girei para ele ver a tela. Isso aqui é a gravação que Marina fez de você celebrando minha suposta morte. Quer assistir? Apertei play. A voz de Vitor encheu o escritório. Finalmente, aquela mulher finalmente saiu das nossas vidas. Risos. Barulho de taças brindando. Larissa dizendo, agora tudo é nosso. Vi a cor sumir do rosto de Vitor enquanto ele ouvia as próprias palavras. Quando a gravação terminou, passei para a próxima. Era dele ao telefone com o advogado Dr. Mendonça. Preciso saber como declarar alguém morto o mais rápido possível. Sim, antes mesmo de encontrarem o corpo. Não posso esperar 6 meses. Pare. Vitor sussurrou. Por favor, pare. Por quê? Porque está desconfortável ouvindo sua própria voz revelando quem você realmente é? Não parei. Reproduzi a terceira gravação. Vitor dizendo ao corretor. Minha mãe não vai se importar. Ela está morta. Venda a casa pelo preço que conseguir. Só quero o dinheiro rápido. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu estava em choque. Não sabia o que estava dizendo. Choque? Marina explodiu. Vitor, você estava lúcido o suficiente para falsificar procuração, vender ações, demitir funcionários, esvaziar cofre. Não me venha com desculpa de choque. Dr. Henrique colocou sobre a mesa stack de documentos. Isso aqui é lista completa de todos os crimes que você cometeu em 7 dias. 7 dias, Sr. Vitor. Apropriação indébita de 800 mil reais. Falsificação de procuração com assinatura da sua mãe. Uso de documento falso em cartório. Venda fraudulenta de ações. Contratos ilegais comprometendo a empresa. Cada item desses é crime separado. Eu sei. Vitor sussurrou. Eu sei que errei. Mas vocês precisam entender. Eu sempre me senti sufocado. Minha mãe sempre me controlou. Nunca me deu autonomia. Sempre tratou como se eu fosse incapaz. Basta! A palavra explodiu de mim com força que fez todos na sala se assustarem. Levantei, apoiando mãos na mesa, inclinando sobre Vitor. Você ousa sentar aí e culpar a mim? Eu que trabalhei 30 anos, 12 horas por dia, construindo empresa do zero para garantir seu futuro? Eu que paguei sua faculdade particular, seu carro, seu apartamento antes de se casar? Eu que te coloquei na empresa em posição de liderança mesmo quando não estava preparado? Mãe, não terminei. Cortei. Você se sentiu sufocado? Sabe o que é sufocamento, Vitor? É estar presa em destroços de avião, com costelas quebradas, sem conseguir respirar direito enquanto o fogo se aproxima? É passar 6 dias na mata comendo raízes, bebendo água de riacho, sem saber se veria o sol nascer no dia seguinte? Isso é sufocamento.
Você apenas tinha uma mãe que exigia responsabilidade antes de entregar a empresa milionária nas suas mãos. Você nunca ia me entregar, ele gritou de volta, finalmente mostrando raiva, em vez de autopiedade. Ia viver até os 90 controlando tudo. Eu nunca ia ter chance de assumir. E foi por isso que desejou minha morte? Por isso comemorou quando o avião caiu? Por isso roubou tudo antes mesmo de confirmarem se eu estava viva? Silêncio. Pesado, sufocante, absoluto. Então Vitor desmoronou. Não figurativamente, ele literalmente se dobrou na cadeira, soluços sacudindo seu corpo inteiro. Eu não sei quem sou mais. Não sei como cheguei nesse ponto. Larissa ficava no meu ouvido dizendo que você me sufocava, que eu merecia mais, que estava na hora de tomar o que era meu. E eu escutei. Deus me perdoe. Eu escutei e acreditei. Larissa não falsificou documentos, Marina disse, voz dura. Larissa não vendeu ações ilegalmente. Você fez isso sozinho. Eu fiz. Ele admitiu, voz quebrada. Fiz tudo sozinho, e não tenho desculpa que justifique. Olhei para aquele homem arrasado e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem amor. Apenas vazio onde costumava existir vínculo maternal. Aqui está o acordo. Dr. Henrique empurrou o documento na direção dele. Você devolve todo o valor apropriado, com juros. Renuncia a qualquer direito sobre bens e empresa da sua mãe. Submete-se à avaliação psicológica obrigatória. Permanece a pelo menos 100 metros de distância da sua mãe, exceto em situações jurídicas necessárias. Faz isso, e ela não apresenta acusações criminais. Recusa, e amanhã de manhã você será formalmente acusado de 11 crimes distintos. Vitor pegou a caneta com mão trêmula. Se eu assinar isso, ainda sou seu filho? A pergunta me atingiu mais forte do que esperava. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo apesar da dor nas costelas. Biologicamente, sempre será. Emocionalmente? Abri os olhos e o encarei. Você destruiu isso quando sussurrou que esperava que eu não voltasse. Ele assinou o documento com lágrimas borradas no papel. Quando deixei o escritório, senti um alívio pesado que não sentira nas últimas semanas. Havia acabado. Todos os documentos assinados, processos preparados, minha posição e patrimônio recuperados. Passei a manhã seguinte restabelecendo contato com funcionários antigos, reencontrando sócios que haviam sido afastados do convívio por Vitor. A notícia da minha ressurreição rapidamente se espalhou, primeiro nos círculos empresariais, depois nos jornais locais e redes sociais. Uma empresária que sobreviveu à queda de avião, retornou à vida pública e desmantelou o próprio filho corrupto virou manchete em todo o país. Minha casa voltou a ser minha. Larissa havia sumido, provavelmente para nunca mais retornar ao círculo familiar. Vitor passou os primeiros dias depois do acordo trancado no apartamento, evitando contato, lidando agora com a realidade dos próprios atos. A equipe jurídica de Dr. Henrique entrou com pedido de ressarcimento civil imediato, e todos os compradores das minhas propriedades fraudulentamente negociadas foram informados do cancelamento. No universo da empresa, a reconstrução foi dolorosa. Passei horas vasculhando contratos, revertendo vendas, readmitindo funcionários, fazendo reuniões com investidores para restaurar a confiança. O processo exigiu resiliência, mas pela primeira vez pude confiar plenamente em Marina, que assumi como sócia e gerente administrativa. Ela mostrou competência, lealdade e ética raras. Com parte da indenização da companhia aérea, criei o Instituto Renascença, um projeto voltado para dar suporte psicológico e legal às vítimas de acidentes aéreos e suas famílias. Usando minha experiência traumática como fio condutor, lutei por mudanças em protocolos de segurança, pela fiscalização mais rigorosa em companhias aéreas e pelo acompanhamento contínuo das pessoas impactadas pelas tragédias. Cada palestra, cada depoimento público era mais um tijolo na construção de algo positivo a partir do sofrimento vivido. Mudei o testamento, deixando todas minhas propriedades, ações e o comando da empresa para Marina e para o Instituto. Nada mais para Vitor, que renunciou a qualquer direito legal. Tomei essa decisão com paz no coração. Meu filho,
por escolha, não merecia mais parte desse legado. Vida pessoal ganhou novo sentido. As manhãs agora tinham sabor de liberdade verdadeira. Café na varanda, aulas de meditação, novos cursos que sempre quis fazer e nunca tive tempo ou coragem. Voltei a pintar aquarelas. Me matriculei numa escola de idiomas. Comecei discretamente a ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, sempre lembrando que metade das minhas batalhas foi invisível para o mundo. Recebi cartas de outras mães feridas, de filhos arrependidos, de empresários que também enfrentaram traições internas. Vi como minha história serviu de alerta, inspiração e ponto de virada para tantas pessoas. Senti gratidão profunda pelas segundas chances, em família, nos negócios, na vida. A queda do avião quase me tirou tudo, mas os traumas só foram derrotados pelo que construí depois. Justiça, reconhecimento e dignidade. Quanto a Vitor, ficou para trás. Virou exemplo do que não fazer, do que o ego e a pressa podem destruir. Desejei-lhe paz, mas não mais parte do meu mundo. Finalmente, encarei o futuro sem medo, sabendo que sobrevivi não apenas ao acidente, mas à maior das provações. Lutar pelo respeito e pelo próprio valor quando todos acreditavam que já era o fim.